Boa tarde, Pai seja convosco. Mais uma vez, eis-me aqui pela misericórdia do Senhor, gravando este vídeo que o Senhor tratou no meu coração há um tempo, de estar diariamente gravando vídeos e postando, porque pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus, que a palavra nos fortalece a cada dia e renova nossas forças. Então, o propósito que o Senhor colocou no meu coração é de gravar o vídeo, não importa a quantidade de pessoas que assistam, mas sim a importância de que esse vídeo chegue a alguém que esteja precisando naquele exato momento. Então esse vídeo vai de encontro à necessidade de alguém nesta tarde, 1º de setembro, de domingo, né? Domingo de primícias. Então, o Senhor tratou no meu coração algo interessante. Hoje é domingo de primícias, hoje nós devemos oferecer o nosso melhor para Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos extrair o nosso melhor para Ele. E o que o Senhor tratou no meu coração? Que a maioria dos cristãos tem um AC e um DC. E o que vem a ser um AC e um DC? Muitos cristãos têm um antes de Cristo e um depois de Cristo. E o que vem a ser isso? Nem todos os cristãos nasceram em um lar evangélico, em um berço evangélico. A grande maioria dos cristãos nasceu em um lar idólatra, a grande maioria, um lar idólatra. Assim como foi comigo. Nasci num lar totalmente idólatra. E esse era o meu AC. Esse era o meu antes de eu conhecer a Cristo. Antes de eu conhecer a Cristo, eu vivia num lar idólatra, a qual servia a ídolos e a imagens de escultura de barro, de metal, de gesso. Então, eu não conhecia a palavra. E tem muitos da minha família que ainda não conhecem. Mas pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para fazer a diferença na minha família. E que os olhos deles vão se abrir da mesma forma que meus olhos se abriu depois que eu conheci a Cristo. Depois que veio descer na minha vida, depois de Cristo, depois que eu conheci a Cristo. Então, antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma pessoa meio que idólatra. Eu não conhecia a palavra, não conhecia a verdade que é Jesus. Então, eu tinha uma vida totalmente destruída, entregue às drogas, envolvido com amizades que não somavam em nada na minha vida. Antes de eu conhecer a Cristo, eu vivia perdido no mundo, essa é a verdade. Eu vivia perdido. Então, antes de eu conhecer a Cristo, eu andava pelo mundo sem saber qual era a verdade, qual era o propósito de Deus para a minha vida. Deus me livrou de caminhos de morte várias das vezes, onde várias vezes eu estava com amigos reunidos, e assim que eu saía, Deus já estava cuidando de mim. Via alguém matava meus amigos. Isso não foi apenas uma vez, foi por diversas vezes. Então, Deus já estava cuidando de mim. Porque Ele tinha um propósito para a minha vida, de anunciar o seu Evangelho. O Evangelho que salvou a minha vida. É o mesmo Evangelho que vai salvar a sua vida. É o mesmo Evangelho que vai salvar a vida daqueles que ainda estão no AC, antes de Cristo, que ainda não conhecem a Cristo. Mas eu creio, pela misericórdia do Senhor, que a palavra vai nos dizer que o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida, vai confessar que Jesus é o Senhor. Eu creio nisso, porque é a palavra que diz e a palavra não mente. Então, muitos vão ter um DC depois de Cristo, quando eles aceitarem a Jesus. Mas essas pessoas que ainda estão no AC antes de Cristo, elas estão perdidas assim como eu estava perdido um dia. Mas Deus teve um propósito na minha vida, a qual eu encontrei com Jesus. Jesus me encontrou. Pela misericórdia dele, eu já fui escolhido desde o ventre da minha mãe. E Deus, ele teve misericórdia da minha vida e não permitiu que o inimigo tocasse na minha vida. Ele pode até ter tentado, mas não conseguiu. Prova disso, eis-me aqui gravando esse vídeo. E eu sou grato a Deus por isso.
Eu amo ao Senhor. Ele é o ar que eu respiro. Ele é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Porque quando eu não conhecia Jesus, eu tinha prazeres momentâneos. Porque quando eu estava com dinheiro no bolso, eu achava que era o máximo, que eu tinha tudo, que eu tinha amigos, que com dinheiro eu podia comprar tudo, sendo que na verdade eu não comprava a minha felicidade, porque a felicidade está em Jesus. E depois que eu conheci a Cristo, depois que veio descer na minha vida, depois de Cristo, onde eu conheci a minha esposa Virme, e ela me evangelizou. Depois que ela me evangelizou, eu casei, e ali Deus já acendeu uma chama no meu coração de estar buscando conhecimento. Porque a palavra vai nos dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu conheci a verdade, meus olhos se abriram. Meus olhos caíram, da mesma forma que caíram as escamas dos olhos de Paulo. Então, aí Deus criou no meu coração um desejo de estar buscando mais conhecimento, de estar se aproximando mais de Deus, ter mais comunhão, intimidade com o Senhor. Então, minha esposa, ela era já cristã e começou a me evangelizar. Então, antes de nós casarmos, eu já havia me conhecido, que o Senhor Jesus entrou na minha vida assim de repente, de uma hora para outra. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, mas aconteceu. E hoje eu estou apaixonado por Jesus. Não precisou minha esposa ficar falando comigo, vá por diversas vezes. Ela falou uma única vez comigo, do amor de Deus. E ali eu já estava com o coração maleável. E Deus agiu na minha vida. Então, eu passei a buscar o conhecimento. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu passei a buscar o conhecimento. Passei a estudar. Diariamente eu busco conhecimento. Eu estudo diariamente. Então Deus tem sido maravilhoso, tem revelado coisas para mim que eu não conhecia antes. E hoje eu sou feliz, porque Jesus entrou na minha vida, porque eu tive um depois de Cristo, depois que eu conhecia Cristo. E depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu vivo os melhores dias da minha vida. Deus, ele tem me honrado, ele tem me sustentado. Deus tem honrado e sustentado a minha família. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que se não fosse por ela, se ela não fosse um instrumento na mão do Senhor, hoje talvez eu não estaria nem vivo para contar aqui a história e não estaria vivo para anunciar o Evangelho que salvou a minha vida. Então sou grato pela vida dela. Sou grato porque ela foi a mulher que Deus escolheu para que eu passasse os últimos dias da minha vida. E eu quero que Deus continue sendo o centro do meu casamento, o centro da vontade, e que eu possa estar no centro da vontade de Deus, mas a minha esposa. Porque minha esposa vai fazer a obra de Deus ao meu lado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se Deus colocou ela na minha vida, não foi à toa. Então Deus tem um propósito para mim e para ela. Então, eis-nos aqui, nós vamos fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, Deus ele é maravilhoso. Depois que eu tive o encontro com Cristo, ele tem mudado a minha história. E tem mudado a história de pessoas também da minha família, que depois que eu passei a falar do amor de Jesus para eles já estão com o coração mais maleável. Mas a obra ainda não completa. Porque ainda tem muitas pessoas na minha família que ainda vão ser alcançadas pelo Evangelho. Muitas pessoas estão na prática do AC antes de Cristo, porque ainda não conheceram a Cristo. Mas as práticas delas vão se transformar depois que elas tiveram descer, depois que elas conhecerem a Cristo. E eu profetizo que Cristo vai entrar na vida de cada um membro da minha família. E os olhos deles serão abertos, da mesma forma que o meu olho foi aberto. Deus ele tem um propósito para cada um membro da minha família. E Deus tem um propósito para cada membro da sua família também. Não importa se a sua família, se a maioria deles são idólatras, se a maioria deles ainda estão no AC, antes de conhecer a Cristo. Mas eu profetizo, nesta tarde de domingo, 1º de setembro,
que cada membro da sua família vai ter um DC, depois de Cristo. E as histórias deles vão ser contadas, vão ser uma nova história. Porque vai ter um AC e um DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo. E depois de Cristo eles terão uma nova vida, porque serão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo. A sua família não está perdida. O seu filho não está perdido. O seu esposo, a sua esposa não está perdido. Porque Cristo quer ter um encontro. E assim que Cristo encontrar com cada um deles, eles vão ter um depois de Cristo. E a história deles vão começar a ser escrita. História de vitória. História de lutas, mas de vitória. Porque Cristo entrega a vitória na mão de cada um deles que servem a Cristo. Então, nesta manhã de domingo, eu peço que o Senhor possa entrar na tua casa, entrar na tua vida da mesma forma que Ele entrou na minha. Que os teus olhos sejam abertos. Porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi servir a Jesus. E eu sou grato por isso. Não há lugar melhor para se estar do que na presença de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Boa tarde, Pai seja convosco. Tenha um ótimo dia no nome do Senhor Jesus Cristo.